As coisas andam tão rápido que eu tenho que gravar aqui um capítulo no domingo à noite de Dia das Mães para fazer um adendo com o vídeo que vocês vão ver hoje na segunda-feira, para já não deixá-lo completamente desatualizado, porque agora mesmo, à tarde de domingo, nós tivemos o anúncio oficial do acordo, né, entre os Estados Unidos e a China, feito pela Casa Branca. Então aqui só para passar um pouquinho do que foi falado, que isso daqui muito provavelmente vai começar a causar um impacto bem grande em todos os mercados, não sei se positivo ou negativo, mas esse aqui é o anúncio justamente da Casa Branca falando a seguinte coisa, né? O Scott Bessent afirmando ali, ó, tenho o prazer de informar que fizemos progressos substanciais entre os Estados Unidos e a China nas importantes negociações comerciais. Primeiro, quero agradecer ao nosso anfitrião suíço, o governo da Suíça foi muito gentil, oferecer esse local, blá 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 blá. E aí forneceremos detalhes amanhã, ou seja, hoje, né, mais tarde, agora na segunda-feira, mas posso dizer que as conversas foram produtivas. Tivemos a participação do vice-premier, de dois vice-ministros, do embaixador e de mim. E eu falei com o presidente Trump, assim com o embaixador, etc., ontem à noite, e ele está totalmente informado sobre o que está acontecendo. Portanto, haverá uma coletiva completa amanhã de manhã. Só espero que não seja enquanto eu estou passando esse capítulo para vocês, porque realmente deixa as coisas cada vez mais difíceis. E aí, o próprio embaixador falou, olha, como o secretário mencionou, foram 2 dias muito construtivos, é importante entender a rapidez com que conseguimos chegar a um acordo, que mostra que talvez as diferenças entre os países não fossem tão grandes quanto se imaginava. Dito isso, houve muito trabalho preparatório para que esses 2 dias acontecessem. Então basta lembrar o motivo pelo qual estamos aqui em primeiro lugar. Os Estados Unidos têm um enorme déficit comercial de 1,2 trilhão de dólares, então o presidente declarou emergência nacional e impôs tarifas. Estamos confiantes que o acordo que firmamos com nossos parceiros chineses nos ajudará a resolver essa emergência nacional, ok? Eu queria só colocar esse adendo, porque na verdade o tema do meu vídeo de hoje, que eu já vou colocar aqui agora, que foi o que eu gravei no sábado, ele fala justamente de quais são as consequências que nós teremos, que nós estamos tendo nesse exato momento em toda a cadeia de suprimentos. Então, navios que estão presos, mas estão sendo redirecionados, quais são os impactos? Então, eu quero passar esse capítulo de hoje aqui, mas hoje com certeza nós teremos aí outros impactos, vamos ver como que tudo isso vai causar, e se de fato, né, foi um anúncio que vai ser confirmado mesmo pela China, com a mesma intensidade, então tudo isso vai criar uma série de incertezas. Então vou colocar vocês com o capítulo original e eu desejo uma boa semana a todos. Um grande movimento vem acontecendo no comércio exterior, envolvendo não somente a China, mas uma série de outros países por conta dos efeitos desse muro que você consegue ver aqui na imagem, né, que são as famosas tarifas americanas. Então o que eu quero discutir nesse capítulo é o novo rearranjo que está sendo feito agora para poder driblar essas tarifas, e aí a gente vai vendo aos poucos se isso está dando certo e quais são os desafios também, para que você tenha sempre os dois lados da história e você possa tomar suas próprias conclusões. Então, mais interessante aqui é um movimento falado aqui pelo Robin Brooks em relação a como a China já anteviu os movimentos dos Estados Unidos, podendo ali começar a fazer aquela aposta nos seus principais parceiros, principalmente ali na Ásia mesmo, né, aumentando o volume vendido para eles em detrimento daquele volume que já sabia que ia ser perdido ali em relação aos Estados Unidos. Então você vê ali uma queda grande, esse preto é o volume para os Estados Unidos, que teve uma queda brusca, acho que foi menos 21% no volume, mas com uma grande subida para vários outros países, incluindo a própria União Europeia, o Japão, né, o Reino Unido, Hong Kong, Vietnã, Tailândia e inclusive a Indonésia. Então você vê ali, segundo ele, apesar de que os números não estão totalmente atualizados, ali é março contra abril, então vamos ver os números de abril, mas parece que a China está conseguindo escoar esse volume para outros parceiros, o que é uma boa notícia para manter as suas exportações de pé. Só que o mais interessante é que dentro dessa estatística, outra estatística é escondida, porque você pode ver assim, não, acabaram os envios da China diretamente para os Estados Unidos, mas isso não significa que a China não veio tentando continuar mandando esses produtos pelos Estados Unidos aos mesmos preços, digamos assim, que se fazia antes, que essa é a grande questão, né? Você pode até mandar produtos, mas a que preços eles vão ser
enviados. E aí que você usa o que a gente chama de transshipment, ou seja, você manda para países, para terceiros, mas que não têm intenção, não são o destino final da mercadoria, porque o grande objetivo é você levar isso chegar aos Estados Unidos tentando burlar. É claro que, por outro lado, os Estados Unidos também vêm tentando parar isso, né? Onde você começa a fazer toda aquela negociação, faz ameaças se países estão sendo usados para isso, como o próprio México, o Canadá foi o principal motivo pelo qual isso aconteceu, só que você também percebe um movimento, vou até aumentar aqui porque são muitos gráficos, então você tem a queda nos Estados Unidos, mas outros países como a Indonésia vem subindo, a Malásia, Singapura, Tailândia, Vietnã, só que outros países que são menos conhecidos, como o Quirguistão, né, que foram usados inclusive na guerra, durante a guerra ali da Rússia, para poder exportar, né, carros alemães para a Rússia usando o Quirguistão, essa mesma estratégia também acaba sendo usada de uma outra forma para a China para poder mandar isso ao longo do tempo. E aí você tem, agora se você for olhar o volume em si, isso aqui veio do Financial Times, falando justamente que a China está conseguindo manter as suas exportações apesar das quedas dos Estados Unidos. Então você teve um aumento ali de 8,1% nas exportações e só as importações tiveram uma leve queda. Então isso foi melhor do que as estimativas que se teriam. Imaginava-se que o impacto fosse maior do que está tendo agora. Só que também tem aquele outro lado da história. A gente não sabe se isso é uma coisa que vai perdurar ao longo do tempo ou se vai ter alguma mudança. Então você percebe, nós estamos com um tabuleiro de xadrez sendo mudado ao longo do tempo. Então vamos ver qual tipo de teoria vai se perpetuar a partir de agora, né? Se o próprio Brent Johnson já comentou várias vezes, falou, olha, vai ser muito, muito difícil para a China poder manter esse ritmo aos preços que são executados. E por outro lado, se você tem muito desse transshipment, né, então usando países terceiros para atingir os Estados Unidos, e se isso for fechado, e se você começar a ter mais ameaças do Trump, porque eu descobri que tal país está sendo usado ali como hub para pegar produtos chineses, vamos punir você. Então tudo isso está passível de mudança. E tem uma outra análise além do Robin Brooks que eu queria compartilhar aqui, que é muito interessante para mostrar o outro lado da jogada, também corroborando isso. Mas só antes de a gente continuar, se você hoje está em dúvida em relação ao que acontece com os seus investimentos diante de tantas incertezas, a gente pode fazer uma análise gratuita do seu portfólio aqui abaixo. E se você quiser entender nos detalhes o que acontece no sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, como isso influencia a sua vida, como de fato funciona toda a tubulação monetária, você pode entrar aqui abaixo clicando no botão Torne-se membro no próprio YouTube mesmo, né, sem uma outra plataforma. Perfeito. Então, continuando aqui, tem uma análise de uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Michael Pérez. Ele mora na China hoje, então é uma das fontes interessantes, ele contrabalanceia bastante as coisas, falando que, de fato, nós estamos vendo ali mais uma tendência de mudança do comércio exterior para outros lugares, uma reorganização, do que simplesmente uma contração gigantesca, que foi, inclusive, prevista, né, por muitos. Então, essa narrativa está sendo mais de fato, você usar novos destinos. Então, ele praticamente confirmou isso que o Robin Brooks vem falando. Só que tem uma outra parte que é importante você falar. A grande dificuldade, que eu até já comentei em capítulos passados, dessas empresas chinesas exportadoras levarem o seu produto e absorverem o seu produto internamente, né, na economia doméstica. E isso acaba sendo um grande problema porque você entra numa espiral onde você está competindo cada vez mais com os preços despencando cada vez mais, fazendo com que fique inviável para essas empresas que são especializadas, né? Quem conhece de China, eu já tive muita oportunidade de ver, já no passado, né, já acabei lidando com muitas fábricas, você tem fábricas são específicas para exportação, para mercados específicos. Então você não consegue simplesmente jogar para dentro do mercado doméstico com outros tipos de preço, outros tipos de consumidor, etc. As coisas não funcionam muito dessa forma. Então, como a dificuldade está sendo muito mais no mercado doméstico, você acaba redirecionando eles para o mercado externo, só que outros destinos. Então a gente precisa ver qual parte continua indo para os Estados Unidos, mas qual parte está sendo absorvida por outros países,
e principalmente a quais preços, porque você não consegue sustentar, né? A demanda é a mesma. Então, e outros inclusive falam, não dá nem para confiar nesses números, porque os números da balança, elas vêm do próprio governo. Então, estou tentando te passar o máximo de informação para que você tome a sua própria decisão, né? Não é, às vezes, nem para um lado, nem para o outro. É importante você ver que tem um pouquinho de cada teoria ali para que você vá juntando essas peças. Agora, tem um outro problema em relação à atividade das fábricas que continuam exportando. Então, o próprio Michael Pérez falou, olha, eu tenho amigos que estão trabalhando, que trabalham hoje na China, né, em fábricas, que estão me dizendo que eles estão com altíssima pressão de redução salarial, que você pode, obviamente, fazer na China, ou mesmo demissões, para tentar manter a atividade de pé. E eles também estão numa pressão muito grande em relação aos governos locais das províncias, porque exigem deles o aumento de números de crescimento. E aí isso acaba explicando parte, né, desses números de aumento para, tem que escoar produto, não importa, até com pressão política em cima, já que a participação governamental das províncias, principalmente, que competem entre elas, né, num canibalismo quase, para poder mostrar ali para o governo central do Politburo, né, do Partido Comunista Chinês, que eles estão de fato trabalhando. E aí você tem essa pressão muito grande vindo das províncias. Então, isso explicou parte do aumento, né, dos números da exportação, apesar de tudo isso. Então, você percebe ali, são várias coisas que precisam ser feitas. A gente só consegue entender a partir dos próximos meses, vendo ali a balança comercial, se isso continua, se vai absorvendo, se vão ser fechados, para a gente tomar alguma conclusão. Mas com certeza você está vendo ali um grande movimento em meio a uma negociação que está acontecendo nesse exato momento em Genebra, se não me engano, entre ali uma comitiva enviada pelo Trump falando com a outra comitiva da China. E aí, só para você ter ideia, né, todo mundo esperando esse tipo de acordo vir, talvez na hora que você for assistir esse capítulo na segunda-feira, eu estou gravando agora no sábado, pode ser que já tenha tido algum tipo de movimentação, farei uma atualização na terça-feira, porque tudo isso pode começar a influenciar muito mais coisa, influencia literalmente os mercados, como que isso vai acordar na segunda-feira. Também olharia bastante o Bitcoin durante os fins de semana, como um indicador desse humor sobre tudo isso que vai acontecendo, porque ele movimenta 24 horas, então acaba sendo uma coisa bastante útil para você. Então, vamos olhar ali as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, mas com certeza é muito fascinante, porque as coisas podem mudar completamente de uma hora para outra.